Glória a Deus. Isaías 51. Glória a Deus. Isaías 51. Que o Senhor nosso Deus venha nos cobrir com as suas mãos e nos guardar sempre, né? Porque nós sabemos que necessitamos muito do Senhor em todo o nosso tempo de vida. Que Ele venha nos dar sabedoria e inteligência. Em nome de Jesus. E que Ele também visite aos que não vieram, e aos que não puderam vir, e aos que não quiseram também. Em nome de Jesus. E nos enche de sabedoria. Isaías 51, versículo 1. Glória a Deus. Deus seja louvado. Diz assim Isaías 51, versículo 1. Ouve-me, vós que segues a justiça, que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Aí nós vemos aqui o Senhor falando com Jerusalém, Israel, né? E também hoje conosco, né? Por quê? Porque a palavra diz... Porque a palavra diz assim, ouve-me, escuta, obedece, né? Me dê atenção, vós que segues a justiça, que buscais ao Senhor. E hoje nós vemos, né, a quantidade de pessoas que o Senhor fala com eles, como assim também conosco, como se vindo de hoje. Vós que segues a justiça, que buscais ao Senhor, olhai para a rocha, de onde fostes cortados. Então, certamente nós vemos aqui o Senhor, né, falando com Israel, né, com Jerusalém, nesse tempo aqui, dessa parte da vida. E aí é aí que entra nosso conhecimento. Porque aqui nós vemos que o Senhor diz aqui que eles foram cortados. E está tão claro que não dá para você mudar. Nem menos imaginar. Assim, não. Ele é generoso. Ele é bondoso demais. Olha, é por ele ser bondoso e generoso demais, é que ele diz só a verdade, né? Não há um pingo de mácula no Senhor, em sua palavra, não há nenhuma, nem sombra de dúvida, não há uma mancha sequer. Olha, olhai para a rocha de onde fostes cortados. Mas aqui nós vemos que o Senhor cortou eles não pela raiz, porque se cortar pela raiz não brota mais. Se cortar pela raiz, morreu. É só nós lembrar para o tempo chamado hoje, a qual palavra saiu logo da boca de João Batista. Ele disse assim: eis que o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não der o seu bom fruto, será cortada e lançada fora, lançada no fogo. Por quê? Porque ela seca e é lançada no fogo. Mas nós sabemos que se o machado cortar por cima e não pela raiz, ainda há esperança, né? Porque ao cheiro das águas
ela viverá de novo. Então nós vemos assim que Israel tem salvação para eles também, né? Não só para os gentios, mas todo aquele que clamar ao Senhor será salvo. E também todo Israel, conforme está escrito. E assim, quando eles reconhecer o Senhor, todo Israel será salvo, né? Em sua plenitude, glória a Deus. E aqui nós vemos no 2, falando assim: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Porque sendo ele só, Abraão, eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. 3. Porque o Senhor consolará a Sião. Por quê? Toda destruída, né? Toda assolada, e consolará a todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Aleluia. Gozo e alegria se acharão nela, ações de graças e voz de melodia. Glória a Deus. Voz de harpa, né? Por quê? Porque é assim mesmo que vai acontecer. E nós sabemos muito bem, porque lá nunca mais haverá choro nem tristeza, né? Somente gozo e alegria. Glória a Deus. Olha no 4. Atendei-me, povo meu. Aqui falando diretamente com israelense, com Jerusalém, com Israel. Olha lá. Atendei-me, povo meu, e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim, diz o Senhor, sairá a lei. E eis que saiu quem? Jesus, né? Porque ele é a lei. E assim foi. Saiu o Senhor, e aí veio salvação para todos, né? Como se vê no dia de hoje. Glória a Deus. Vê que ele diz assim, ó: atendei-me, povo meu e nação minha, falando de uma nação. Hoje também nós sabemos que nós também somos uma nação eleita, não por méritos, né? Mas por graça e benignidade, né? Misericórdia. Olha lá: atendei-me, povo meu e nação minha, e inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. Aleluia. Falando de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vê que todo mundo, eu disse todo mundo, todo aquele que vem ao mundo, ele vem debaixo do pecado. Mas vindo para Jesus, aí ele entra onde? Na luz, né? Aí ele vem para a luz, e aí é onde ele ganha a salvação. Aí é onde ele ganha a vida, aí é onde ele vira luz. Por quê? Porque saiu das trevas e agora veio para a luz. Luz dos gentios, luz dos povos, luz, salvação. Saiu das trevas e veio para a luz, ganhou salvação, alcançou misericórdia. É isso que o Senhor está dizendo na palavra dele. Então todo aquele que nasce, está dizendo o quê? A palavra do Senhor. Todo aquele que nasceu debaixo do pecado. Lembra aqui que aqui está falando para lembrar de Abraão e de Sara, né? Então Abraão nós sabemos que está como pai nosso, né? Pai na fé. E Sara, mãe. Glória a Deus, né? Porque outrora, antes de nós virmos para a luz, antes de nós sermos de Jesus, nós era filho de quem? Né? Nós estávamos em quem? Certamente nele a gente morreria. Todo aquele que morreu nele, né? Em Adão, morreu mesmo. Não importa a idade. Gravem bem o que eu estou dizendo. Não importa a idade. Ah, mas não está escrito isso. Claro que está escrito sim. O que eu estou falando está escrito.
mas não está falando de outras coisas, né? Mas assim, todo aquele que nasce, ele nasce debaixo do pecado, né? Por quê? Por causa de Adão. Mas quando ele vem para a luz, para a maravilhosa luz de Cristo, ele encontra o quê? Salvação. Glória a Deus. E é isso que todo aquele que vem para Cristo encontra hoje: salvação sem merecimento, e sim pela graça. Amém? Glória a Deus. E aqui nós vemos, ó: atendei-me, povo meu e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. 5. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão, né? Então, na força do Senhor, todo aquele que vem ao Senhor, ele não tem outro jeito, ele tem que permanecer no Senhor, para que ele seja um homem forte, uma mulher forte, um jovem forte, um ancião forte. Por quê? Porque a força do homem está em Deus. Amém? Porque nós sem o Senhor, nós sem Deus, nada podemos fazer. Glória a Deus. Olha só aqui no 6. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra de baixo, porque os céus, olha o que diz a palavra, porque os céus desaparecerão como a fumaça. Ou seja, deixarão de existir. Ah, isso já aconteceu? Não. Vai acontecer. E a terra se envelhecerá como uma veste. Ou seja, ela também vai deixar de existir. Essa mesma terra que nós pisamos hoje, e esses mesmos céus que hoje nós vemos, vão desaparecer tudo isso. E os seus moradores morrerão como mosquitos. Ou seja, num momento só. Amém? Num momento só. Mas a minha salvação durará para sempre. Aleluia. Viu? A salvação do Senhor durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada ou tirada, né? 7. Ouve-me, olha o que diz a palavra, hein? Que é para nós não ficar se achando de maneira nenhuma nessa vida, e nem trocando nada por nada, ouve-me, vós que conheceis a justiça. Então nós temos que conhecer a justiça. Tudo que é justo é justiça. Tudo que nós fazermos tem que ser justo, porque se houver injustiça, a gente não é um desses. Glória a Deus. Olha lá. Ouve-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei. Em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias. Você vê que isso aqui até conosco está falando, né? O homem de Deus, ele é sempre injuriado. De um jeito ou de outro, ele é injuriado. E como é? De dia e de noite. Não tem descanso, não tem tempo ruim para eles, né? É sempre causando injúrias mesmo. Olha só. Olha o que diz no 8. Porque a traça os roerá como a uma veste, e o bicho os comerá como a lã. Falando do homem, né, que não conhece a verdade, ele vai morrer. O homem que não pratica a justiça, que não conhece a justiça, cujo coração não está a lei de Deus, esse tal vai morrer. Olha lá. Porque a traça os roerá como a uma veste, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração
em geração. Vê que o Senhor Deus é longânimo para com todos, porque a vontade dele é que todas as almas se salvem, e sem fazer nem, né, e sem pagar nem um centavo, conforme está escrito. Olha só, 9. Desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Desperta, como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe e feriu o dragão? 10. Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? E que fez o caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Glória a Deus. Sim, é isso que a palavra está dizendo. Deus, né? O Senhor. Foi Ele que tudo isso fez. Braço forte. 11. Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo e perpétua alegria. Haverá sobre a sua cabeça gozo e alegria alcançarão, e a tristeza e o gemido fugirão. Falando dos remidos do Senhor. Amém? Conforme está escrito em Apocalipse, né? Falando dos remidos do Senhor, falando dos salvos, falando dos escolhidos do Senhor, aqueles que não beijaram, né? O dragão, a sua imagem, olha lá. Glória a Deus. 12. Eu sou aquele que vos consola, aleluia. Quem, pois, és tu, para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se torna enfeno? E te esquece do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes todo dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir? Onde está o furor daquele que te tribulava? Glória a Deus, né? Porque todos os inimigos do Senhor, eles morrerão. Todos. Não vai ficar um sequer com misericórdia alcançada. Não. Todo aquele que é inimigo do Senhor será destruído. Todo. Então, aquele que se pôr em pé contra o Senhor, jamais vai sair vencedor. Porque é o Senhor Deus que está determinando. Pôr-se contra o Senhor é contra ele. Como é que ele vai ficar de pé? Olha as grandezas que o Senhor menciona, que ele fez na antiguidade, no passado, sem nós ter nascido. Nem no nosso tempo era. E ele manda nós olhar para trás, para nós ver o que ele fazia, e o que ele fez, e o que ele faz ainda. Para que nós não venhamos a temer o homem, né, que pode matar o corpo e não saber o que fazer com ele, né? Glória a Deus. E aqui o Senhor chama a atenção tudo isso.